O mês de agosto tem se caracterizado por mais chuva. Fazia tempo que não dava. 2, 3 dias a fio, chuva intensa. O que é muito bom para o nosso rio, o que é bom para as lavouras. A água não pode fazer mal. Ela causa algum dano, é verdade. Não vou falar de tsunami, nós estamos longe disso. Estou falando aqui na nossa paróquia, feijão com arroz. Alaga um pouquinho, alaga aqui, entra numa casa ou noutra. Mas quando se guardar a água que cai do céu mais, reservar água, vai ter menos inundação. Agora nós estamos aqui no rio e há pouquinho a Diana filmou a régua que marca o nível do Rio dos Sinos na estação de captação de água da Comusa, aqui em Lomba Grande. Vocês viram, o número 5, quase a flor da água. Mas na verdade o rio está a 5,80 metros de altura, o que é bastante, o que é suficiente para inundar aqui o entorno. Agora, não é sempre que isso acontece, tem acontecido raramente, fazia anos que não dá uma enchente de grandes proporções em Novo Hamburgo. Mas por que estou fazendo um comentário aqui? Porque nós estamos em meados de agosto, já faltam poucos dias para acabar o mês, aí a primavera chega. Aí depois tem outubro, novembro, e novembro começa o dodói. Eu já falei outras vezes aqui, mas eu não me canso de repetir. De novembro a março, os últimos anos têm demonstrado, a última década pelo menos, tem demonstrado uma diminuição do ciclo de chuvas no verão. Então, aquela velha história, o rio baixa de volume, é evidente, não chove, nem aqui, nem nas cabeceiras. Baixa o nível do rio. E aí aquele problema de sempre, que nós vamos ter de novo. A concorrência de captação de água oferecida, infelizmente, pelos arrozeiros. Eu repito, eu fico chato repetindo as coisas, mas nós temos que repetir. Se a gente não bater pé, as coisas não vão mudar. Nós temos aí em torno de 40 arrozeiros, que para ganhar dinheiro, eu não tenho nada contra atividade privada e nada contra arroz, gosto de comer arroz. Mas não dá para fazer chimarrão com arroz, não dá para cozinhar comida com arroz, não dá para tomar banho com arroz, ninguém inventou isso ainda. Não dá para dar água para um bebê dentro de uma mamadeira cheia de arroz, nós precisamos água. É uma ameaça, sim, que os últimos verões têm oferecido. Por quê? Porque os arrozeiros tiram praticamente metade da água do rio. Para as lavouras, exatamente de novembro a março, quando eles precisam de mais água, especialmente no finzinho do ano. E aí a Comusa fica lá, fazendo reza, para ver se a água continuará em condições, em volume suficiente para abastecer as casas. E não é só a Comusa de Novo Hamburgo, SEMAI em São Leopoldo também sofre, a Corsã, que atende vários municípios aqui da região, também sofre. São 32 municípios que dependem da água do Rio dos Sinos e quase 2 milhões de pessoas. Ué, e por que os arrozeiros têm essa barbada há décadas, há mais de 50 anos, tirando água de graça do rio? Houve época que a população urbana era menor do que a população rural, aí não havia esse problema. Mas de uns anos para cá, de 20, 25 anos para cá, tem se acentuado isso. Então, essa história de que, mas sempre foi assim, mas tem que mudar. Nós não podemos continuar com a ameaça da falta de água, porque os senhores, suas excelências, os arrozeiros, retiram metade da água desse rio. O que pode mudar isso? Que os nossos deputados da região se dignem a defender essa causa, defender o rio, que corre aqui na região que os elege como deputados. O atual prefeito de Novo Hamburgo, Luiz Lauermann, quando deputado, entrou com um projeto na Câmara Estadual, ou na Assembleia Legislativa, melhor dizendo, do Estado, no sentido de proibir, não era diminuir, proibir que os arrozeiros façam essa concorrência com água. A ideia é, os arrozeiros devem construir estações para represar essa água, para que no verão não falte. E não ficar nessa barbada que é tirar água do Rio dos Sinos. Pois o projeto do atual prefeito de Novo Hamburgo, ex-deputado Luiz Lauermann, não teve assinaturas de apoio nem do seu Fichinha, nem do seu Giovanni Feltes, nem do seu Molin, que é federal, e nesse caso não precisaria ter assinado. Também não teve do Júlio Redecker, que é deputado estadual aqui da região.
E o projeto não prosperou, não vingou. O lobby, parece, que os arrozeiros fazem na Assembleia Legislativa é muito grande. O IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz, que é a entidade que representa os arrozeiros, tem uma força incomum nesse estado há muitos anos já. É uma entidade muito poderosa. Agora, tem que prevalecer o direito coletivo sobre o direito individual. 1.800.000 pessoas é muito mais do que 40 arrozeiros tirando água do rio. Então nós estamos falando agora, em agosto, quando tem água abundante. Aqui no entorno tem alagamento, inclusive. Este era o momento dos arrozeiros estarem represando água, para que no verão eles tivessem, mas eles não fazem. Por quê? Porque isso exige investimentos. Eles não querem gastar, porque é uma barbada tirar água de graça do rio, sem gastar um tostão. Então fica o nosso registro. E nós não vamos esquecer o tema, nós vamos continuar batendo nisso. Os deputados da região, os prefeitos da região, os vereadores da região precisam se unir, precisam bater por isso. Porque quando faltar água para a cidade de Novo Hamburgo, por exemplo, de São Leopoldo, e São Leopoldo já andou faltando água, e foi uma tristeza geral na cidade, aí é o que ele deu nos acuda, daí não tem o que fazer. Não dá para fazer chover, o São Pedro não atende. Não dá para pedir, faz chover agora, ele não faz. Então nós estamos fazendo um alerta. 2013, o verão vai chegar e nós vamos outra vez viver essa ameaça da falta de água que sempre ronda as nossas cidades da região. A Comusa agora está investindo mais de 20 milhões de reais para aumentar a captação de água do rio. Vai ter praticamente dobrado, quase 50%, se melhor dizendo, a sua captação, a força de captação de água. E aí só se o rio secar, não vai ter mais água nas torneiras de Novo Hamburgo. Agora, o investimento brutal que está sendo feito é exatamente por isso. É uma concorrência com os arrozeiros. Agora, vê se pode. Por que 40 empresários que ganham dinheiro com arroz não investem? Por que só dinheiro público tem que ser investido nisso? Não dá para entender. Talvez até dê para entender. Mas não dá para provar. Agora nós estamos no gabinete do prefeito de Novo Hamburgo, Luiz Lauermann, e quando o senhor era deputado, o senhor entrou com um projeto, tentou entrar com um projeto para disciplinar essa coisa dos arrozeiros. Por que não prosperou o projeto? Por faltar apoio político mesmo, né? Primeiro assim, essa é uma causa nobre, sua, de entidades ambientalistas e de grande parte do povo. E eu acho que é um debate muito importante para ser feito, porque toda a nossa região, Novo Hamburgo, o Vale dos Sinos, a Grande Porto Alegre, todos nós nos abastecemos a partir do Rio dos Sinos. A água do Rio dos Sinos precisa ser dirigida para quem mais precisa da água, ou seja, toda a nossa população. Se fala em 1.800.000 pessoas. Exatamente. E nos períodos de menor precipitação pluviométrica, né, todo o período de verão, tem pouca água, ou quase pouca água, ou às vezes muita pouca água no Rio dos Sinos, para dar a garantia de abastecimento sem racionamento ou sem interrupção. Mas mais grave do que isso também, ou tão grave, melhor, tão grave quanto isso, é que quando há pouca água e ela ainda é retirada pelos arrozeiros, nós precisamos gastar mais em produtos químicos para tratar a água. E isso é inconcebível. Veja, essa é uma atividade de 0,01% da população. É uma atividade que economicamente representa muito pouco e que, ao mesmo tempo, ela pode ser feita em outras regiões do nosso estado. O senhor acha que existe espaço para uma mobilização entre os políticos, prefeitos da região, vereadores da região e deputados da região? Eles foram eleitos com os votos da nossa região. O senhor acha que é espaço? O que podia ser feito? Porque o que está faltando parece que é uma pressão política, prefeito. Sim, nós precisamos aumentar esta mobilização, porque a gente precisa se prevenir. Se vier um período de racionamento de água, com razão, todo mundo vai se queixar muito disso. Mais do que isso, todas as famílias sabem que a qualidade da água no período de menor precipitação, um período com pouca chuva, ela cai a qualidade da água. E por que ela cai? Porque a metade da água, praticamente, é retirada por alguns poucos arrozeiros. E eu insisto em que a gente faça um bom debate, porque esta atividade agrícola pode ser feita em outras regiões do estado. Pode ser feita. E, inclusive,
existem programas do Ministério da Agricultura e também do Ministério do Desenvolvimento Agrário que financiam a alteração do cultivo por outras produções agrícolas. Que exigem menos água, no caso. Exatamente, que não exigem, como no caso da cultura, no caso desta cultura que os arrozeiros fazem.